Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio e hoje nós temos a grata participação do nosso colega e amigo Renato, que é o cara foda, desculpa a palavra aí, em MuleSoft. Não só MuleSoft, mas ele tem muitas coisas que ele vai comentar com a gente aí da carreira dele, mas é a pessoa que tem últimas participações dentro da nossa comunidade, demonstrando a potência que é essa aplicação MuleSoft. Então é uma pessoa que, quando eu tenho alguma pergunta, alguma dúvida sobre MuleSoft, eu já sei, já tenho um WhatsApp aqui, já às vezes mando coisa de madrugada para ele. Não, brincadeira, não mando de madrugada. Mas é uma pessoa que eu tenho como referência sobre MuleSoft aqui no Brasil. Então, bem-vindo aí, Renato. Obrigado aí pelo teu tempo. Eu sei que é corrido, agora ainda mais que você está como empreendedor também. Parabéns pela iniciativa aí. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da tua carreira, da onde você veio, como que você veio, o que que você come, o que que você faz, como que você dorme. Brincadeiras à parte, né? Sabe que eu gosto de brincar. Mas aí, conta um pouquinho, quem que é o Renato? Maravilha, Maurício. Acho que primeiramente te agradecer aí pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer a todos aí a audiência, né, que está aqui nos ouvindo, né? Bom, eu sou uma pessoa aqui de 35, 36 anos, né? Que gosto bastante de tecnologia, né? Então, acho que trabalhar com tecnologia, é claro que é um emprego, é o ganha-pão, né? Mas de certa forma acaba sendo um hobby para mim também, né? Eu me divirto aqui em pegar um problema complexo de integração e resolver. Sou casado, né? Casado, inclusive eu completei na semana passada 2 anos de casado, né? E estamos numa fase boa, não temos filhos ainda, apesar que estamos planejando, né? Por enquanto temos 2 pets. Boa. E conta aí, como que você entrou nesse universo de TI, Renato? Da onde que surgiu isso? Ou você já veio? Como que foi esse início de mundo de TI para você? Legal. Não foi um negócio planejado, né? Então, quando eu era criança ou quando eu estava na escola, o meu planejamento não era trabalhar com tecnologia, né? O meu primeiro emprego foi com 16 anos. Eu trabalhava numa indústria, né? Eu fui menor aprendiz no almoxarifado de uma indústria. E aquilo sempre me inspirou, né? Eu via ali a linha de produção, como era feito ali a transformação, era uma metalúrgica, né? Como era feita ali a transformação do processo produtivo. Então, aquilo me inspirou a entrar na engenharia, né? Então, ali com 16 anos, né, eu tinha a dúvida, eu quero trabalhar, quero ser um administrador, né, ou eu quero ir para engenharia. Aí eu conversei com um rapaz lá que era como se fosse o meu mentor, né, e eu falei, olha, era Marcos o nome dele. Marcos, eu tenho dúvida, faço administração ou engenharia, né? Aí ele falou, olha, um administrador nunca vai fazer o que o engenheiro faz, mas o engenheiro faz o que um administrador faz, com todo respeito ali aos administradores, né? É que é muito mais fácil, né? Um engenheiro fazer também ali processos administrativos, né? Então eu fiquei com isso, dos 16 aos 18 anos, vou fazer engenharia, né? E aí eu comecei a fazer Senai, e aí eu entrei na engenharia de produção, né? Fiz um semestre ali de engenharia de produção e foi bacana, porque daí eu concluí que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Boa. Apesar de ter bolsa, tudo, foi bom que eu percebi no primeiro semestre, pô, imagina tivesse lá 3, 4 anos, né? E aí eu saí. Aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Conversando com amigos, eles comentaram que fizeram um curso técnico, né? Um curso técnico estadual que tem aqui em São Paulo, né? Do Centro Paula Souza. É que tem um curso técnico, começaram a falar, eu vou fazer esse curso, né?
É um curso que tem tipo um vestibular ali para entrar. Estudei pra caramba ali para entrar. Eu empatei com o primeiro colocado ali da minha turma. Entrei nesse curso técnico ainda sem saber exatamente o que era TI, sem saber exatamente o que era programação. E esse curso, a ênfase era programação, não é montar, desmontar computador, fazer site, é programar, né? E aí eu comecei nesse curso técnico a aprender lógica de programação, né? A construir o primeiro programa com português estruturado. Isso foi mais ou menos em 2011, né? Foi mais ou menos ali em 2011. E aí foi amor à primeira vista. Me apaixonei pela parte de programação, pela parte de lógica. Apanhei bastante no começo, não foi fácil. Para mim, apesar de eu sempre ter uma aptidão para matemática. E nesse curso eu gostei bastante das tecnologias Microsoft. Tinha ali o .NET na época, que estava ali meio que quase que recém-lançado, né? Ele já existia há um tempo atrás, mas ele estava se consolidando, brigando ali com o Java para ganhar o espaço. Era uma época que tinha muita coisa em VB6, estava migrando para VBNet, só que aí VB7. surgiu o C Sharp, né? Uhum. E aí eu gostei muito do C Sharp, né? 1 ano e meio de curso técnico, acabei focando em C Sharp, e foi legal porque eu saí do curso técnico empregado como programador, né? Nossa, que legal. Eu aproveitei bem, assim, eu comprava livro, comia ali o C Sharp. Eu lembro que o TCC que a gente fez, a hora que a gente apresentou ali para os professores ali de programação, teve uma que me chamou de canto, olha, onde que você aprendeu isso, né? Porque a gente estava ali bem avançado, né? Então, ali durante o curso técnico, me indicaram para fazer ali um estágio, né, de programador. Foi muito legal esse estágio porque foi literalmente numa garagem, né? Então tem um empreendedor aqui da região que ele tem, né, uma fábrica de software, na época era na garagem dele, né? E ele deu essa oportunidade para a gente começar a trabalhar. Foi legal que no bate-papo ali, né? Ele, pô, mas eu preciso testar você, tudo mais. Ah, conta aí o que você viu lá no técnico. Aí eu comecei a falar do meu TCC. Ele, pô, você poderia me mostrar? Tô com o notebook aqui, quer ver? Aí mostrei ali o TCC. Ele, cara, você pode começar quando? Oh, show de bola. Que legal. Exato. Exato. E aí eu comecei então como estagiário, né? Ainda no curso técnico, eu consegui um estágio. Pelo que eu vejo assim na área de tecnologia, eu acho que o mais difícil é você conseguir a primeira oportunidade, né? Então, você está ouvindo, né? Você está procurando a primeira oportunidade, tenta fazer alguma coisa que possa destacar você, né? Então, faz um Git, publica algum projeto lá, né? Eu tinha um TCC, né? E eu acabei usando o TCC como uma porta de entrada ali para minha primeira oportunidade. Trabalhei um tempo ali, depois eu fui para outro lugar já como programador júnior, né? Ainda trabalhando com .NET. E aí eu fui seguindo essa carreira de .NET até chegar em arquiteto ali, .NET, né? E aí dentro de C Sharp, eu já fiz de tudo um pouco. Trabalhei com aplicação desktop, aplicação web, aplicação mobile, integração, API, web service, né? Acabei fazendo de tudo um pouco. Cheguei ali a arquiteto. Eu acho que foi até muito rápido assim, porque foi questão de 5, 6 anos, né? Eu não recomendo, né? Eu não era um arquiteto completo ali com 6 anos de experiência, né? Sendo bem sincero. Então eu apanhei muito, eu quebrei muita cabeça, porque eu fiquei muito pouco tempo como pleno. Talvez eu fiquei ali 2 anos como júnior, né? E aí eu fiquei pouco tempo ali como pleno, já fui para sênior, já fui para arquiteto, né? Isso custou muito, né? Assim, Faltou uma linha de desenvolvimento ali ainda. exato. E assim, isso custou muito, porque, cara, muitas coisas ali eu assumi, eu não estava exatamente pronto, né? Então, é que não dá para ver aqui no áudio, mas eu não tenho aqui um pouco de cabelo aqui na frente, né? Isso é dessa época principalmente, né?
E aí, como que eu cheguei no ecossistema Salesforce? Né? Isso é a Porque eu minha estou falando próxima aqui de. pergunta. É como você conheceu o ecossistema Salesforce? Como que ele apareceu na tua vida? Ou só um detalhe, essas mudanças, tudo que você falou ali, eu vivi. Eu tinha MCPD, MCTS, aquela montoeira de MC, as certificações, Uhum. eu vim desde da evolução. Então, quando você falou a parte de pleno, daí você pulou para arquiteto, eu falei, cara, tipo assim, eu também, C Sharp era meu feijão com arroz. Mas eu já estava, acho que 8, 9 anos trabalhando com isso, só que eu não estava como arquiteto, eu estava como desenvolvedor sênior. Então, tipo assim, e cara, eu posso te falar que por conhecimento próprio, é muita coisa que tem para arquitetura. Então, mas as oportunidades que aparecem, Renato, eu acho que tipo assim, a gente tem que abraçar. Quando ela aparece, não é por qualquer coisa assim, apareceu, vou jogar a oportunidade de arquiteto pro Renato. Não, tem um objetivo sempre. E isso nos ajuda a crescer. Então, eu acho que, tipo assim, independente de você ter visto que, pô, faltou bastante coisa, apanhei bastante, mas acho que isso daí é uma coisa que também te fez crescer. E agora vai lá, me diz aí, como apareceu o ecossistema Salesforce? Como apareceu na tua vida? Perfeito. Até então, eu não tinha trabalhado em consultoria, eu sempre era cliente final, então eu trabalhei em indústria, trabalhei no varejo, cliente final, e eu estava trabalhando numa indústria frigorífica na época, uma indústria global, que eu cuidava ali do sistema de gestão industrial deles, que era em .NET, né? Mais de 20 plantas ali usavam, 20 fábricas usavam esse sistema, e a empresa ia trocar o RP dela. Eu usava uma versão antiga lá da TOTUS, foi para o Proteus, que é a versão mais recente ali da época. E todas as integrações seriam trocadas, né? As integrações eram feitas via banco de dados, via Oracle, né? Enfim, existia uma fragilidade nessa arquitetura, acoplamento e tudo mais, né? E a empresa ela começou a avaliar um barramento de integração, né? Isso foi mais ou menos em 2014, 2015, né? E dentre os barramentos que foram avaliados, o Murisoft foi o selecionado, né? Porque na época ele tinha uma abordagem bem mais moderna do que os concorrentes, né? Então todos os outros concorrentes muito baseado ainda no SOA, né? E o SOA já estava mais em baixa. E o Microsoft já veio com esse conceito de API, microservice, JSON, né? Ele, embora faz também o SOAP, né? A ênfase dele era numa arquitetura distribuída ali, diferente, né? Daqueles monolíticos que eram os ESBs da época, né? Era Mais bem dinâmica, né? exato, tinha esse termo, né? Enterprise Service Bus. Então o Microsoft ele foi selecionado. E aí a gente contratou uma consultoria parceira para nos ajudar nessa jornada. Só que detalhe, o Microsoft ainda não era Salesforce nessa época. Não tinha um escritório da Microsoft no Brasil. Então a consultoria parceira fazia essa revenda, né? E então a gente adquiriu ali o Microsoft. Essa consultoria treinou a gente. E o engraçado, Maurício, é que o meu time não era essencialmente que ia tocar esse projeto. O meu time era um time assim que precisou aprender o MuleSoft meio que para ter uma reserva ali, porque existia um outro time que tinha essa missão de tocar esse projeto, né? Aí o nosso gerente na época ofereceu ali quem gostaria de estudar ali da minha equipe, né? E como o MuleSoft ele é baseado em Java, existia um certo preconceito ali de quem trabalha com .NET de trabalhar com Java, né? Então, quase Bastante. ninguém queria, né? Então, sei lá, numa equipe de 10 pessoas, dois topou, eu e mais um, né? Então a gente foi lá, estudou ali o MuleSoft, e eu tirei a minha primeira certificação de MuleSoft em 2016, né? Já vai fazer 10 anos ali, né? Então, foi bem efetivo esse treinamento, possibilitou a gente aprender a plataforma, tirar essa primeira certificação.
E essa consultoria ajudou a gente a fazer o começo desse projeto, né? Então eu já comecei ali com o Molisoft já com um projeto bem grande, né? Um projeto bem significativo de uma multinacional, trocando ali vários sistemas e colocando o MuleSoft como sistema core para integrar tudo, né? Então, cada caixinha de picanha que era produzida passava umas 4, 5 vezes no MuleSoft até chegar no mercado ali, né? E foi assim meu ingresso. Até então, Maurício, eu dividi ali 50% do tempo fazendo o .NET, 50% fazendo o MuleSoft. Só que o time de .NET não gostava muito, né? Então deixava as demandas lá, e aí eu acabei, agora é 100% fazendo MuleSoft, né? E aí depois eu saí dessa indústria, né? E eu recebi o convite dessa consultoria que implementou lá, né? Como hoje já tem poucos profissionais, na época tinha menos ainda, né? E aí o pessoal já me conhecia, me fez o convite para ir trabalhar com eles, né? E aí foi nisso que eu entrei nesse mundo de Nossa, consultorias. que legal. Show de bola. Eu gostei dessa analogia que você fez lá. As caixas de picanha passavam assim com uma vez. Legal, porque é o fluxo de integração e coisas assim. Pô, que legal, caramba. Tá. E qual que foi o teu maior desafio nesse início de jornada dentro do ecossistema Salesforce? Essa transição que você fez, né? Que eu também, no meu tempo, quando eu comecei a fazer o Salesforce, em 2012 ainda, 2011, 2012, ainda a Salesforce tinha dentro do Apex, não era só Java-like, tinha o C Sharp. Então, essa foi uma das minhas razões que quando eu volto, quando me falaram, vamos vem trabalhar com Salesforce, eu comecei a consultar a documentação, eu falei, cara, tem C Sharp aqui, eu falei, porra, pra mim, cara, vai ser uma mão com açúcar, né? Desenvolver, sair do C Sharp natural, né? Tirando todas as para cair numa plataforma onde você também pode utilizar o C Sharp com coisa, assim, tipo C Sharps com as suas modificações, que nem o Apex é o Java-like, mas com suas modificações, seus bloqueios, suas limitações. E o C Sharp também tinha, mas, pô, em vez de eu ter que aprender o Java, que depois eu tive que aprender o Java, né? E eu não, já sairia no C Sharp. Só que daí, quando eu entrei a Salesforce, pô, não tem como ter um runtime ou uma máquina que vá rodar ou uma hora Java e vai compilar e vai transformar e vai para C Sharp e vice-versa. Não existe, né? Então, eles tiraram C Sharp e eu fiquei muito triste, daí tive que começar a estudar Java. Mas para você, qual que foi o teu maior desafio nessa transição dessa parte do Microsoft, né, do Windows, e para o MuleSoft, que é uma tecnologia assim, também, se você vai ver, é uma tecnologia Salesforce, porque me corrija se eu estiver errado, ela é no core da plataforma também, né? Não? Não, Ó, viu? é, Aprendendo aí. exato. E o Melisoft, na época que eu comecei, não era ainda uma empresa Salesforce, né? Então ele tem o runtime, tinha, né, o runtime próprio dele ali, né? Onde executa ali os processos Melisoft. Embora o runtime seja baseado em Java, aí é o aviso para quem quer aprender Melisoft. Não é um pré-requisito você conhecer Java, porque você tem ali a plataforma de desenvolvimento que é drag and drop. Você arrasta, solta, configura, né? E por debaixo dos panos ele compila e é Java, mas você não precisa interagir ali com classe Java. Acho que a maior dificuldade que eu tive, sendo bem sincero, na época foi o inglês, porque o MuleSoft, né, ele não tinha conteúdo em português, e na época eu tinha muita dificuldade com o inglês, né? Outro ponto que eu tive dificuldade é sair desse paradigma de escrever código para o paradigma de low code. Para quem é programador, né, escrever código é muito natural, né? Então a gente já pensa numa lógica orientada a objetos, né? Então a gente tem uma forma de trabalhar. Quando a gente vai para esse paradigma de arrasta e solta componentes, legal, a gente tem uma vantagem que a nossa lógica de programação ela é bem apurada, né? Esse background de trabalhar com API, com web service, banco de dados ajudou bastante. Mas o paradigma era diferente, né? Então a gente teve um pouco de dificuldade com esse novo paradigma, né? Boa, E boa. aí,
essa forma também, o Salesforce sempre foi low code, no code, né? Então, tipo assim, para nós, desenvolvedor, a gente tem toda a parte, vamos escrever? Vamos. Mas ficar arrastando coisinha, ficar... tipo assim, no início você tem que ter, que nem regra de validação no Salesforce. Regra de validação no código se fizer isso, bloqueia, não aceita. No Salesforce, não. Se for igual a isso, não deixa aí. Eu falei, pô, não, mas tipo, tem ali, já é uma coisa que você começa assim, a dar aquelas bugadas na cabeça, mas por quê? Se no código eu falo, ó, se acontecer isso, não deixa passar. E no Salesforce, não. Se não acontecer isso, você não deixa. Não deixa aí. Caramba, assim, tipo assim, buga, né, um pouquinho. Entendo essas tuas dores aí. Mas teve assim alguns pontos positivos, porque o Muley ele tinha, né, um academy assim muito eficiente, né? Então ele tinha ali uma plataforma própria ali de capacitação em inglês, né? Então eu tive que me acostumar com isso e ok, depois ali dos primeiros 3 meses você se acostuma e vai embora. Mas algo que foi um baita ponto positivo é porque eu sou um cara muito prático, né? Eu gosto de entender teoria, gosto de entender o fundamento, mas eu assimilo mesmo botando a mão na massa, né? Se eu vejo um negócio que é só leitura, cara, não é para mim, né? Eu preciso ter um mix dos dois. Então a plataforma, a área de treinamentos, ela era muito hands-on, né? Então ele liberava a conta trial, te conduzia você a fazer um projeto, né? Então isso eu me identifiquei muito. Por isso que eu tirei logo ali a primeira certificação, né? Porque o primeiro treinamento dava essa base hands-on. Isso se perdeu um pouco ali ao longo do caminho, né? Porque aí teve a integração com o Trailhead. O Trailhead, eu acho que ele é muito bom para produtos core, né? Então você vai fazer ali a certificação de Platform Builder, né? As bases. Você tem muitos momentos práticos ali, né? Mas algumas outras nuvens, né? Isso acabou não sendo possível, né? Acabou não sendo possível, né? Felizmente hoje o Data Cloud já é mais hands-on. Teve uma época que era só teoria, né? Bastante. Então eu tive, vamos dizer assim, quando eu entrei nesse ecossistema, ainda não era Salesforce, era MuleSoft, né? Aí depois a Salesforce comprou, né? Eu acho que deve ter sido em 2018, alguma coisa assim. Aí, quando a Salesforce comprou, eu pensei, pô, agora eu vou sair do .NET, eu vou investir nisso mesmo, né? Porque eu vi esse potencial, né, da ferramenta, como eu estou vendo agora no informática. É como se eu estivesse revendo um filme, né? Então eu falei, poxa, mas agora eu preciso entender melhor os produtos Salesforce, né? Então eu tive essa jornada também de entender um pouco mais de core, aprender lá os limites de governança, né, que o Core tem, né, aprendi bastante em projetos, né, tive bastante ajuda do pessoal ali de Salesforce. Então hoje, claro, o meu carro-chefe é trabalhar ali com o MuleSoft, mas eu navego bem nas outras clouds do ponto de vista de integração, né, do ponto de vista de integração. Cara, que legal, que legal. Agora, como você falou assim, você falou em termos de aprendizado, né? O Trailhead, sim, é o básico, mas é o básico simples, né? Quando teve a... Eu também tenho acesso do MuleSoft, né? Aquela Academy. E quando eles começaram a migrar, eu falei, caramba, desculpa a palavra, que merda que estão fazendo, porque era bem montado. Mesmo eu não tendo conhecimento, a minha leitura e o que nem o hands-on, a primeira coisa que é criar o teu acesso para você já meter a mão na massa. Eu falei, caramba, o Salesforce faz isso, criar uma org e tudo, mas não assim para meter a mão na massa já no início, sem você, como eu não sabia pitibiribas nada de MuleSoft, né? Então, e eles se perderam bastante, fizeram a mesma coisa com o Tableau, o Slack também. Então, tipo assim, eu acho que é um tiro no pé que sempre a Salesforce está fazendo quando ele adquire. Ela deveria manter o básico daquilo, da parte de treinamento e coisa que já tem montado. E só fazer o enhancement, atualizar, melhorar a coisa, mas não migrar. Eu acho que essa parte de migração, tanto no MuleSoft, Tableau, Slack, deixou o produto assim
carente de uma área realmente focada no ensino, né? Que você teve a sorte de ter, né? Mas tem muita gente que eu acho que, tipo assim, não tem tanta sorte, porque daí muda o foco da Salesforce, eles mudam um pouquinho de, realmente, vamos ensinar nossa ferramenta não, vamos ensinar o básico para o restante, ela vai ter que aprender hands-ons e coisas, achar coisas fora desse universo do Treehead. Mas hoje, como que você mantém o teu aprendizado nesse ecossistema Salesforce? Legal. Para produtos core, né, é o Trailhead, assim, claro, eu tenho muitas críticas, sendo bem sério, ao Trailhead, de falta de objetividade. Então, às vezes, você tem que ler 40 minutos lá de texto para você concluir um negócio que eles podiam ter explicado em 3 minutos. E o nosso tempo ele é muito precioso, né? Mas acho que o Trailhead ele é importante, né? O Partner Learning Camping também, eu acho que é essencial, né? Então, você que já trabalha com seus Salesforce e trabalha numa empresa parceira, é uma oportunidade que você tem, né, de acessar ali o Partner Learning Camp. Eu acho que algo que me ajuda também no aprendizado, essa é uma vantagem de você trabalhar com integração. Um dia você está integrando com Sales, outro dia com Service, outro dia com E-Commerce Demander, outro dia com Marketing, outro dia com Data Cloud, outro dia com SAP, um negócio que nem é da Salesforce, né? Então, eu acabo aprendendo bastante com esses projetos, né? Então, eu fiz bastante amigos, né, no decorrer desses projetos que me ajudaram bastante, né? Você não tem como fazer um projeto de integração sem conhecer minimamente as pontas que você está integrando, né? E você não tem como conhecer tudo. Então, você vai chegar no projeto, a primeira coisa que você precisa fazer quando você chega no projeto é ter a humildade, né, de falar, olha, isso aqui eu ainda não conheço. Alguém aqui conhece um pouco mais e pode me ajudar, né? Então, eu tenho muitas pessoas que me ajudaram a compreender outras plataformas, sejam da Salesforce ou não. Então, os projetos me ajudam bastante. E eu acho que a outra fonte de conhecimento essencial, até puxando a sardinha aqui para o nosso lado, né, Maurício, é as comunidades, né? Então, eu acho que todos, né, sejam quem está começando agora ou quem tem experiência, eu acho que participar de comunidade, né, seja você sendo um ouvinte, né, ali de palestras, né, e vendo, ou até mesmo você se desafiando e produzir um conteúdo, né, isso vai exponencializar ali o seu crescimento, o seu aprendizado. Concordo totalmente. Comunidades, elas fazem um elo muito grande no aprendizado. Eu sempre falo que, tipo assim, o que você não conhece, não sabe, com certeza dentro de uma comunidade alguém já passou por aquilo, e é fato. O você buscar ajuda. É essa parte da humildade, essa parte do reconhecimento de que você, independente de onde você esteja, eu como arquiteto, meus 13 anos trabalhando com Salesforce, sendo tanto arquiteto técnico como de solução, mas eu não sei tudo. Muita coisa eu não lembro, porque já não trabalho mais com aquilo, e tem muita coisa que outras pessoas, o administrador às vezes sabe muito mais de flow do que eu, porque eu não meto a mão mais em flow, eu sei a parte básica, tudo, porque você tem que ter um entendimento diferenciado. Quando você vai progredindo na carreira você tem que ter um entendimento diferenciado. Então você tem que ter essa pé no chão de saber que, tipo, nós somos um time, cara, eu não lembro disso daqui, quem aí lembra isso aí? Quem pode auxiliar nesse negócio? Você tem que ter essa abertura, essa humildade de saber que nós somos um time. Se a gente fizer certo, a gente vai sair do outro lado com a vitória. Se a gente não fizer certo, a gente vai encalhar e vai sobrar pra gente mesmo. Então, esse reconhecimento de que não sabemos tudo é uma das coisas. E a comunidade, ela ajuda a você a ter mais conhecimento, a ter mais experiência. Então, eu também concordo contigo. É fato que estar dentro das comunidades é um acelerador de aprendizagem. Você falou agora uma coisa também sobre certificação. Qual foi a primeira certificação que você tirou e por que você tirou ela? Dentro do ecossistema Salesforce ou antes disso? No ecossistema Salesforce. Vamos lá, agora esquece o .NET lá, Perfeito. coisa.
A dentro do primeira Salesforce? certificação que eu tirei dentro do ecossistema Salesforce foi a de MuleSoft, né? É uma certificação que ela não existe mais, né? Mas ela era uma integração, era uma certificação ali de fundamentos de integração, né? Que era equivalente hoje a MCD1 ali de Mule, né? MuleSoft Certified Developer Level 1, né? Seria ali o equivalente. Então, é uma certificação que, apesar de ela ser uma certificação de fundamentos, né, precisa ter o hands-on, né? Só que aí a plataforma de treinamentos ali preparava a gente para exercitar esse hands-on ali ao longo do treinamento, né? Então essa foi a primeira certificação que eu tirei ali dentro do ecossistema Salesforce. Eu não tô te ouvindo mais, Maurício. É que como eu tenho barulho aqui, eu coloco no mudo e daí quando eu esqueço, não olho ali se eu tá a barrinha verde vai. E falando em certificação, qual que é a certificação que você pode dizer que foi um divisor de águas na tua carreira dentro do ecossistema Salesforce? Deixa eu só dar um exemplo. Eu, quando tirei a certificação de Sharing Visibility, eu fui realmente entender a fundamentação de compartilhamento de visualização de dados, que é uma coisa muito séria, né? E eu ali, quando eu comecei a estudar, eu vi coisas que eu nunca tinha visto e eu falei, caramba, faz todo sentido para muitas coisas que eu criava e não sabia o porquê estava criando. Então essa fez, tipo assim, realmente, pô, agora sim eu estou entendendo a plataforma Core Salesforce com essa certificação. E você, teve alguma que realmente, tipo assim, fez sentido para você, tipo, pô, agora eu tô entendendo mesmo o negócio, faz sentido muitas coisas. Ou não teve, que nem o Leandro Barião não teve. Não, desculpa. O Edgar não teve, mas o Leandro Barião também teve uma de Share Invisibility. Para você, qual foi a tua, se teve alguma que realmente, tipo assim, pumba, caramba, deu aquele, ligou aquelas luzes para tudo que é lado e falou, agora eu tô entendendo o negócio. Ah, eu acho que a certificação de desenvolvedor ela foi uma certificação importante, certificação hands-on, legal, mas eu acho que a de arquiteto de plataforma, né? Então o Microsoft ele ainda tem essa certificação, né? Ele tem o arquiteto de integração e o arquiteto de plataforma, né? Eu acho que o arquiteto de plataforma para mim foi assim um divisor de águas, por quê? Porque quando você é desenvolvedor, você tem certas preocupações. Aí quando você vai para a arquitetura, você passa a ter outras preocupações, né? Você acaba tendo que pensar não só em escrever o melhor código, mas você tem que fazer um equilíbrio de custo versus arquitetura, versus prazos, né? E nem sempre, né? Na vida real, de verdade, né? Dá para a gente só pensar ali no melhor código. Você tem que fazer um equilíbrio perfeito, né? Entregar com qualidade, mas entregar num preço dentro do orçamento, num prazo ali dentro do esperado. E eu acho que a certificação de arquiteto de plataforma me ajudou bastante nisso, principalmente nessa parte de olhar também esses outros aspectos além do técnico, né? O arquiteto de plataforma ele precisa pensar em FinOps, né, ali da solução, né? Não é só escrever código. Boa, boa, boa. E como você se prepara para exames? Porque, vamos lá, você ainda continua pensando em certificações. E como que você estuda? Como você se prepara? Qual que é o teu foco? Uma dica assim para o pessoal que tá escutando você hoje. Perfeito. Eu acho que o planejamento ele é fundamental, né? Uma das coisas que eu faço também nas últimas empresas que eu passei é formar pessoas, né? Ajudar pessoas a se desenvolver. E a primeira dica que eu falo para o pessoal é não saia atirando para todos os lados, né? É aquela velho exemplo da tartaruga e do coelho, né? A tartaruga ela é mais lenta, mas com foco é capaz dela chegar primeiro do que o coelho, que é mais rápido, mas sai atirando para todo lado. O que eu quero dizer com isso? Se você comprar um monte de treinamentos, esse vai ser o caminho mais rápido
para você fracassar. Porque você compra, começa a ver, para e vê outro, para, vê outro, para, e daqui a pouco você está inseguro, né? Então, o que, que eu gosto de fazer? Um bom planejamento, e esse planejamento ele é preferencialmente baseado em materiais oficiais, né? Então, principalmente quando eu tirei as certificações, ainda tinha a plataforma MuleSoft, né? Os treinamentos oficiais eles preparavam bem assim para a certificação. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, faz o material oficial, foca nele, né? E evita de ficar dando tiro para todo lado, né? Uma coisa que é muito bom na plataforma é que o material oficial ele tem um simulado oficial, né? Então, esse simulado oficial ajuda você a ter uma base, né, ali. É um simulado oferecido pela própria Salesforce, né? Não é um Brian Dumping, né? Eu sou altamente contra isso, né? Porque isso prejudica a pessoa, prejudica o mercado, né? Então você, através do simulado oficial, você tem ali um panorama de como que você está, e aí, em cima do que você não está bem, você vai lá e reforça, né? Mas eu sempre falo para usar até o simulado com moderação, porque o simulado, com o tempo, você vai decorando ali, né? Verdade? Na Uhum. verdade, você precisa entender a questão, né? Quando eu estou orientando alguém, eu falo, cara, não fica fazendo várias vezes no dia, faz hoje, vê como é que foi, depois faz depois de 2 dias, pega as que você não acertou, tenta entender ali o que tem por trás, e quando você for na prova as questões vão ser outra. Só que assim, aqui no simulado você está vendo exemplo com laranja, na prova é com banana. Se você entender o fundamento, tanto faz a fruta, né? Boa, boa. Isso, verdade. É bem uma das coisas que eu falo, tipo assim, foca na parte oficial, vê o que que tá descrevendo que você tem que conhecer, saber para ir bem na prova, né? Então não, tipo, não sair dando tiro para tudo que é lado. Esses dumps também eu acho assim, é, eles ajudam a pessoa a passar na certificação, mas e aí o conhecimento? Quando cobra. E aí, pô, mas espera aí, ó, se acontecer, espera aí, isso não foi pergunta de prova, como que eu vou fazer para responder a pessoa, né? Então, é E aquela dependendo coisa. do ciclo que a pessoa faz esse decoreba, às vezes ele faz ali numa semana, cara, daqui a um mês ele já esqueceu. E às Isso, vezes até na vida real tem uma questão que era de prova, e você, meu, como que esse cara não sabe se ele tem essa. Né? Eu lembro certificação, que eu fiz a prova, tinha uma situação sim, parecida, né? E é o que a gente estava até falando um pouquinho antes, né, Maurício? Eu acho que a partir do momento que você faz uma prova, é meio que você está falando para todo mundo, para o mercado, para os seus pares, olha, isso aqui eu sei, isso aqui eu garanto. isso, E é às isso aí, vezes você vai receber um pouco a mais por isso, dependendo ali de como você entrou na empresa, do reconhecimento. E você tirar a certificação às vezes pode te ajudar a entrar. Mas para você permanecer, você precisa saber o que você está fazendo. Então você isso, entra e sai, né? Ou saem com você, né? isso aí. Né? Já tem muitos exemplos nesse mundo Salesforce, pessoas que tiveram uma montoeira de certificação, entraram até na própria Salesforce e não durou um mês. Por quê? Era expert em tirar certificação, aprender para a prova. Depois disso, daí não tinha experiência realmente em hands-on, não lembrava as coisas, porque teu cérebro, né, a memória de curto prazo, médio e longo prazo, que a pessoa só está trabalhando com a memória de curto prazo, só para decorou, aplicou, esqueceu, decorou, aplicou, esqueceu. E aí? Quando aparece uma pergunta que nem se falou, daqui a um mês, aparece uma pergunta que caiu lá no cara, caramba, memória de curto prazo já foi, né? Então E vamos lá. dependendo do timing que você tirou, é esquisito também. Então, por exemplo, Maurício, você é um dos caras que mais tem, mas, cara, você tem 13 anos de experiência, né? Só Uhum. de Salesforce, fora sua guarda de TI. Agora, o cara que ele vai lá um ano e o cara tirou lá 20, você olha, cara, tem uma coisa estranha. Ou ele é um gênio, né? Ou tem uma coisa muito estranha. Então, às vezes, a pessoa que ela vai querer focar, fazer prova, às vezes pode ser um efeito negativo. Eu às vezes, estou numa posição de contratar pessoas, né? Se eu Aham. vejo uma anomalia dessa, eu já fico com a pulga atrás da orelha, né? Eu falei, não, eu vou fazer umas perguntas para validar se a pessoa sabe mesmo. Às vezes a pessoa é um gênio, sabe, e sucesso, né? Mas às vezes não, né? E aí a pessoa acaba se queimando por isso. Verdade, verdade. Isso é uma das coisas bem que a gente também fala, né? O fato de tirar muitas certificações. Cada pessoa tem seus objetivos, né? Em termos de certificação.
Cada um sabe aonde que aperta o calo. Mas eu também, para mim, a certificação ela testa o que eu já trabalhei, o que eu já conheço e pronto. Isso daí é o minha visão também. E agora vamos mudar um pouquinho. Como você agora é um parceiro, você é um empreendedor, né? Como você enxerga as diferentes formas de trabalhar entre consultoria, cliente final e empreendedor, né? Porque agora você é um empreendedor. Você trabalhou numa consultoria, você trabalhou também já em cliente final e agora você está empreendendo, você está prestando serviço. Como que você vê essas diferentes formas de trabalhar? Quais são a parte positiva que você pegou de cada uma, né? Nessa tua carreira para chegar onde você chegou na decisão de tipo, pô, agora sim eu vou empreender. Eu já fui cliente final, já fui consultoria, agora eu vou empreender. O que você pegou de bom de cada uma e que você vê que às vezes é necessário a pessoa passar por isso? Perfeito. Eu acho que foi muito bom eu ter começado como cliente, né? Porque no final das contas, os outros dois ali, né, a consultoria ou o empreendedor, no final das contas, a missão dele é gerar valor para o cliente, ele ajudar o cliente a usar todo o potencial da ferramenta que você está implantando, né? E o cliente obter um retorno disso, né? Pelo fato de eu ter começado, ter trabalhado bastante tempo como cliente, então eu tenho essa empatia hoje quando eu atendo um cliente, né? De pô, o que esse cara ele está precisando de verdade? Ele está contratando uma consultoria porque ele tem uma necessidade, né? Então eu acho que a principal coisa que eu aprendi sendo cliente é essa empatia. Não que a pessoa que é consultor não tem, tá? Eu acho que as pessoas elas podem adquirir habilidades de várias formas, né? Mas eu acho que isso sempre me destacou como consultor. Então, geralmente os clientes que eu atendo, né, eles acabam avaliando bem ali o nosso trabalho, né? É, e eu acho que o grande diferencial é a gente não ter essa indiferença, essa frieza, né? De, ó, no contrato está escrito isso daqui, eu vou só até aqui, você que se vira ali. Claro, existe um contrato, ele precisa ali ser respeitado, mas, poxa, às vezes você pode fazer um pouco a mais ali para o seu cliente, que também não vai gerar um custo ali para a sua consultoria e vai ajudar o seu cliente a atingir o objetivo. Então, eu tendo essa empatia, eu sempre costumo ter os meus clientes, eu costumo ser um parceiro dos meus clientes, né? Não só um fornecedor. Um prestador de serviço assim que, beleza, fiz aqui, tchau, né? Sendo consultoria, porque quando eu era cliente, eu precisava ser mais generalista, né? Porque a parte mais específica eu tinha fornecedores que me ajudavam. Sendo consultoria, eu tinha que ser altamente especializado, né, para saber o parafuso ali que tem que apertar. Só que o meu desafio como consultoria não é só que eu era um desenvolvedor, um arquiteto, mas eu era líder da prática de MuleSoft em várias consultorias que eu passei. Então eu tinha esse desafio de formar pessoas, contratar, manter as pessoas, né? Para que a gente pudesse entregar para o cliente um time altamente especializado, né? E agora, como empreendedor, por que eu resolvi, né? Então, acho que para quem não conhece, eu fundei a Casa S Tech, né? E por que eu fundei a Casa S Tech? Porque eu enxerguei ali no mercado, né, um gap, né? Principalmente em clientes que querem começar ali, principalmente com as nuvens da Salesforce de integração e dados, né? E esses clientes eles não querem só uma consultoria que vai lá, implementa, e aí o cliente ele sempre depende da consultoria para fazer tudo. Existem empresas que elas querem, às vezes, ter uma consultoria ali para ajudar, para acelerar, mas elas querem formar as pessoas internas que estão lá para que eles consigam operar as soluções, né? Então, acho que o grande diferencial da Casa Tech é que eu quero focar principalmente nessa parte que eu chamo de enablement, né? Que não é só implantar ali a plataforma, mas, cliente, eu quero te explicar em detalhes como ela funciona, eu quero treinar as pessoas ali para que você também consiga operar. E aí na Casa Tech eu vou trabalhar com 3 linhas de atuação. Então eu tenho uma linha que eu atendo o cliente final, implemento também
mas eu também treino, capacito, faço ali um processo, né, que eu chamo que é desenvolvimento assistido, um pair programming, né? Então eu faço aqui a implementação, compartilhando minha tela, com o time deles vendo, né, para eles aprenderem como é que faz. Eu tenho uma linha onde eu ajudo consultorias a desenvolver as competências de integração. Por incrível que pareça, apesar do Microsoft estar no ecossistema Salesforce há mais de 7 anos, existem ainda muitos parceiros Salesforce que são muito bons, CRM, e-commerce, marketing, as demais nuvens da Salesforce, mas eles não têm ali o know-how para oferecer consultoria de MuleSoft, né? E às vezes existem projetos que a Salesforce ela vai projetar a arquitetura, vai vender como multi-cloud, né? E essas consultorias elas vão não conseguir atender esse tipo de projeto, tem que quarteirizar, envolve risco. Então, como eu trabalhei em várias consultorias liderando a prática de MuleSoft, eu cheguei em consultorias que não tinham a prática de MuleSoft, a gente construiu do zero e montamos lá um time bem eficiente. Então, eu tenho também uma linha onde eu ajudo consultorias a desenvolver essa competência de MuleSoft. Então, lá eu treino pessoas, eu ensino eles a vender, né? Então, existe uma dificuldade muito grande do comercial, né? Como que eu posiciono o MuleSoft? Quando que vale a pena? Quando que não vale, Boa. né? Porque Então, é uma aplicação bem diferenciada, né? Então, cara, é exato. muito interessante. Vamos lá. É bem interessante esse ponto. Exato. Então, como líder da prática de MuleSoft, principalmente nessa última empresa que eu estava, estive lá por 4 anos, né? Era uma empresa que foi muito referência, ela é muito referência no mundo core, né, aqui no Brasil. Não tinha área de MuleSoft. Eu conheci essa empresa trabalhando num projeto grande, onde ela fazia a parte de Salesforce, só que a parte de Mule estava com uma outra consultoria, ou seja, ela estava deixando um dinheiro na mesa ali, ela poderia ter pego tudo, né? Conheci o pessoal lá, tal, tive uma sinergia boa, depois acabei indo trabalhar com eles. Então eu fui lá para fundar essa área de MuleSoft. A gente fundou uma área ali bem potente. Essa área, em 4 anos, Maurício, tinha um faturamento equivalente a 7% do faturamento da consultoria. Então, só a área ali de integração. Só de Então, integração. em 4 anos, demos um crescimento de 7% para a empresa. Caraca. Né? Então, as consultorias que não têm ali uma área de integração, tá deixando dinheiro na mesa. Uhum. Né? Porque se você não faz, outros vão fazer, e às vezes com plataformas que não são da Salesforce. Vai fazer com Python, vai fazer com SAP, né? Uhum. Então, como foi um trabalho bem interessante, eu criei a Casastec para escalar esse modelo. Né? Então, eu ajudo outras consultorias e a gente está no momento que o dado é fundamental para IA. E não é só MuleSoft, né? Hoje tem o Data Cloud também, que faz parte disso, e chegou também o Informática, né? Até não sei quando que vocês estão ouvindo esse podcast, mas ontem, né, Maurício? Ontem. Saiu essa notícia de que foi efetivada ali a aquisição. Então a gente já tem também alguma experiência com Informática. informática, né? Eu não divulguei, mas eu tenho já algumas certificações de informática também, né? E eu acho que vai mudar muito esse ecossistema de dados da Salesforce como um todo. Isso. E a ideia é a gente se especializar em dados, né? E para fechar, a gente também vai em breve aí lançar uma plataforma de treinamentos totalmente em português. Nossa, show de bola. Isso é totalmente necessário no nosso mercado, né? A gente Isso. trabalha em comunidade lançando conteúdo em português, mas em treinamento em português é totalmente necessário. Agora, você falando em skills, né? Me fez lembrar uma coisa. Além da parte técnica, quais as habilidades interpessoais você julga fundamental na carreira dentro desse ecossistema Salesforce? Perfeito. Como a maioria das nuvens Salesforce, né, são plataformas, né, que apesar de ter a possibilidade de escrever código, muitas coisas são aceleradas pela plataforma. Você não precisa começar do zero. Você vai fazer um CRM, você não precisa pensar no banco de dados, na infra, né? Então, o profissional Salesforce, ele é um profissional que, via de regra, ele deveria pensar mais em solução, né? Então, ele vai estar menos no bit byte, né? E ele precisa estar mais orientado à solução.
Então, eu acho que para quem quer ter sucesso no ecossistema Salesforce, ter essa mentalidade de pensar em soluções, né? Essa criatividade de como que dentro dessa plataforma, usando as melhores práticas, no final do dia eu entrego uma solução, né? É um diferencial. E pensando em integração em si, você ter facilidade de comunicação é fundamental. Porque pensa assim, você está fazendo integração. Você não está trabalhando sozinho. Você está integrando, no mínimo, dois sistemas, duas pontas que, que são equipes diferentes, né? Então, se você for introspectivo, se você não for um cara que, se não receber redondo as coisas, você não corre atrás, você não vai ter muito sucesso, você vai ter muita dificuldade. Então, eu tenho visto, principalmente na parte de integração, as pessoas que elas se destacam mais não são aquelas que comem o bit byte ali, mas são as pessoas que conseguem se comunicar, conseguem desenrolar. Então, você vai fazer uma integração, você precisa de um depara. Pô, de repente o PO não conseguiu finalizar o depara, ou de repente o depara está incompleto, você começa a ver e tem gap. Então, se você é uma pessoa ali que é desenrolada, não, peraí, deixa eu chamar o cara da ponta A, da ponta B, vamos fazer uma reunião, vamos tomar um café, vamos discutir junto, vamos puxar, né? A pessoa que trabalha com integração, ela precisa ser um protagonista no projeto. Ela precisa puxar as pontas. Ó, o seu sistema trabalha com Y, o outro com X. Eu estou vendo que tem um gap aqui. Eu consigo adaptar até aqui, mas essa parte aqui não dá. O que você pode fazer do seu lado? Eu preciso disso, né? Então, se você quiser ter sucesso na parte de integração, você precisa se comunicar bem e ser protagonista. E detalhe, a culpa sempre vai ser sua, tá? Eu falo isso pro meu time porque a culpa é sempre do Midway, né? O Mido é o culpado de tudo. Exato. Então você tem que ser também ali bem resiliente, né? Porque vai acontecer ali a integração. Você tem que pensar nos caminhos alternativos, porque é uma questão de tempo para ter alguma falha em algum ponto, né? E aí o caminho alternativo precisa assumir, né? Então, vai acontecer algum problema na jornada, vão levantar a mão, vão falar que a culpa é da integração, é normal. Você, como um bom integrador, você precisa saber navegar bem os logs, entender os caminhos alternativos, e aí você justifica, olha, não é uma culpa minha, peraí, o cara da ponta A mudou aqui o contrato, ó, o campo era opcional, agora está obrigatório, quebrou aqui, né? Aham, boa. A comunicação é a chave. Independente da área que você vai, cada vez mais a comunicação está sendo a chave de você ter o sucesso na tua carreira. Essa parte de protagonista, tudo, né, é essencial, mas a parte comunicativa se a pessoa está esperando tudo na mão, meu amigo, TI não é a área dele, é outra coisa. Porque a TI a gente tem que correr atrás. As pessoas que têm sucesso, as pessoas que caminham e conseguem trilhar uma boa jornada no mundo da TI, elas são comunicativas. Elas vão atrás, vão pesquisar, pô, não está dando certo aqui, como que eu vou fazer para dar certo de uma outra forma? Então, essa parte de comunicação, que nem você falou, é muito. E o protagonismo, ainda mais na parte de integração. Você tem que sair catando tudo aqui ao lado. Porque sempre, queira ou não queira, já 13 anos trabalhando, sempre, deve ser o middleware que está dando problema. Nunca do outro lado. É sempre o middleware. E às vezes até no próprio lado que começou a dar erro. Pô, peraí, os caras criaram isso daqui e não foi avisado o middleware. Tem que fazer alteração do payload, tem que fazer uma montoria de coisa. Então, sempre essa parte de comunicação também é um key, né? Uma chave principal, bem frisado por você, ainda mais nessa parte de protagonismo na parte do middleware, que é essencial. O middleware sempre é o que recebe o elo mais forte dos problemas, né? Não que ele é o problema, na minha opinião, ele sempre é a parte que faz a solução. Ele junta, né? A gente precisa disso, tá o middleware. O middleware é a parte do trust, né? O E confiável. é importante ter a humildade, Maurício, né? Então eu falo sempre pro meu time de, cara, alguém vai chegar, vai falar que a culpa é sua. Antes de você falar que não é, fala que você vai analisar, levanta logs, gera evidências, né? E aí você justifica com evidências aonde exatamente está o problema. E se o problema for nosso, assume, resolve, né? Essa postura de joga pro outro, enrola, prejudica todo mundo, né? Sim, verdade. Bom,
Eu sei que o nosso papo tá bom aqui, eu tô vendo, a gente já tá quase batendo 1 hora, né? Deixa eu fazer vamos lá, umas perguntas restantes aqui. Até agora, qual que foi o momento mais marcante na tua jornada dentro da jornada do Renato? Não só no ecossistema agora, dentro da tua jornada. Qual que foi marcante assim que tipo, ou mesmo no mundo do .NET, no C Sharp, quando você começou a ver coisas no teu TCC que não foram ensinadas, né? Que a maioria das coisas que a gente aprende das linguagens é fora da faculdade, né? Então você se desenvolve muito mais. Mas na tua jornada do Renato, qual que foi um momento assim que marcou o Renato, assim, tipo, pá, se não fosse isso ter acontecido, eu não estaria aqui hoje, nesse caminho. Uau, isso é profunda, né? É. Eu acho que teve ali uma série de bater de asas de borboleta, né, que culminaram nesse momento, mas eu acho que teve assim alguns pontos assim cruciais, né? Acho que o primeiro, eu da engenharia ir para a parte de informática. Então acho que esse foi um momento assim mágico para mim. Eu realmente me encontrei ali apanhando com lógica de programação e tudo, mas foi importante. Acho que outro ponto ali importante também, essa transição de .NET para a integração, isso realmente mudou completamente assim a minha carreira, né? Sofri muito bullying porque meus amigos programadores falaram, não, o Renato não é mais programador, né? Agora ele arrasta a caixinha, né? Mal sabiam eles os desafios, né? Que integração tem, né? Aham, isso é muito. Exato. E aí, acho que o penúltimo momento que eu vou citar foi essa transição aí no ecossistema de integração, de sair ali do Bitbyte, do Techniques, né? E ter que pensar em gestão, ter que pensar na parte comercial. Então, eu era um pouco introspectivo, sabe? Então, poxa, de repente ter que ajudar o comercial, ir lá fazer demo para cliente, fazer apresentação. Então, muito antes de eu aparecer em eventos ali, às vezes fazendo apresentação, eu fiz muito isso na empresa, para clientes, para pessoas ali que eu liderava. Então, isso para mim foi ali um marco importante. E eu não estaria aqui hoje, né, se eu não tivesse desenvolvido essas habilidades além do técnico, né? Essas habilidades de comunicação, né? E agora, por fim, aí, essa chave de, não, agora vamos empreender, né? Ser um empreendedor só está sendo possível, principalmente porque eu desbloqueei essas habilidades que vão além do técnico, além de tirar uma certificação, né? Mas é você conseguir fazer uma parte comercial, conseguir se comunicar, né? Conseguir fazer gestão, né? É fundamental, não é só ser um bom programador, né? Sim, verdade. Mudou a chave também, né? Uhum. Competências a mais foram adquiridas, a gente tem que pensar bastante coisa. E agora, para finalizar, Renato, qual que é o próximo grande objetivo que você tem na tua carreira, além do empreendedor? O que está te guiando, está te dando norte, assim, Renato? Vamos lá, vamos para aquele lado lá. Legal, Maurício. Eu acho que de todas as coisas assim que me realizaram, né, na carreira, eu acho que a que mais me marcou é a oportunidade de você ajudar pessoas a crescer, né? Então, você contrata ali uma pessoa que está no último ano de faculdade, né? Ela ainda está vendo quais são os caminhos profissionais que ela vai, e aí você traz ela para perto, né? A gente trazia ali para dentro da empresa, aplica uma academia, né? E aí você vê ela tirar a primeira certificação, você coloca ali em projeto, vê ela entregar ali a primeira demanda e começa a se desenvolver. Eu acho que isso, assim, é o que me realiza muito. Então, como líder da prática de MuleSoft nas empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas crescerem, né? Às vezes, muitas pessoas que vêm de lugares carentes, né? Eu trabalhei com uma pessoa que, cara, quando chovia ali, dava enchente na casa ali da pessoa, e ele até avisava, ó, cara,
eu tô sem internet aqui, porque acabou a luz, sabe? E através da tecnologia, né, a pessoa ela consegue crescer, né? Então eu acredito, né, que o melhor programa social, né, não querendo entrar aqui na política, é realmente o emprego. É você dar uma oportunidade para uma pessoa trabalhar e se desenvolver, né? Então, o que eu quero fazer aqui para os próximos anos? A missão da Casa Estec é fundamentalmente capacitar pessoas, né? Habilitar pessoas para implementar a tecnologia da melhor forma, para gerar valor ali na onde ela está trabalhando e, de certa forma, ela receber um retorno desse valor que ela gera, né? Então, isso é o que tem me movido e é o meu norte ali para os próximos anos. Boa, show de bola. Por isso que Renato, nós ajudamos em comunidade, né, Maurício? Acho que você tem um isso. pouco disso. Um pouco não, você tem Sim, muito sim. disso. Tem muito disso. É o ver o próximo progredir, né? Esse é o objetivo. Eu já cheguei numa etapa que eu, graças a Deus, tenho bastante coisas, graças ao meu trabalho, graças ao que eu aprendi. E hoje você vê uma pessoa saindo, mudando de uma carreira para outra, sem norte, e você vê que ela começa, pega o primeiro emprego, tira a primeira certificação, e depois ela manda lá no teu LinkedIn, mesmo que seja privado, assim, cara, muito obrigado pela tua mentoria, muito obrigado pelo teu auxílio, isso aqui que você tem me mandado me ajudou pra caramba, me resolveu o problema, eu tô conseguindo me desenvolver. Como a gente fala em inglês, isso é priceless, não tem preço, né? Então isso nos motiva cada vez mais a seguir em frente, né? É o dar ao próximo uma possibilidade de que você teve, né? Que você teve a possibilidade de descobrir um novo caminho, se desenvolver nesse novo caminho, as pessoas darem possibilidade de você continuar crescendo e estar onde você está agora. Então isso assim não tem preço mesmo. Né? Você ver uma pessoa crescendo e te dizer obrigado, mesmo que não precise alardar. Eu não gosto de que as pessoas vão lá no LinkedIn, graças ao Maurício fiz isso, isso, isso. Não precisa. Me manda um WhatsApp, me manda um chat no privado ali, ó, obrigado. Já vale, já ganho o dia, a semana, mês, às vezes até o ano ganha, né? Renato, meu amigo, muitíssimo obrigado aqui pelo teu tempo. Eu sei que a gente extrapolou um pouquinho aqui do nosso tempo. A tua jornada é impressionante, né? E, de novo, conta com a gente, conta com as comunidades, no que você precisar agora nessa sua nova jornada, que é muito inspiradora, com certeza, né? Você ajudar os próximos é uma coisa que com certeza você vai ter continuar tendo muito sucesso como você está tendo, né? E estamos aí, novamente, com as portas abertas para a comunidade. Quando você quiser fazer evento, coisa ali, é só mandar um WhatsApp que a gente tá junto. Perfeito, Maurício. Agradeço aí o espaço. Muito obrigado aí pela parceria e por todas as oportunidades aí que você tem nos dado. Show de bola. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está na mesma jornada com você. E se puder, deixe uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda muito a levar conteúdo com qualidade e relevância para mais Trailblazers. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!